Olá pessoal, tudo bem? Anderson Motreanjo aqui. Eu estava lendo um versículo aqui da Bíblia, né? Que diz o seguinte. Aliás, foi Jesus que disse essa frase. Para que eles sejam santificados, antes eu santifico a mim mesmo. Muito interessante, né? Até eu comecei a pensar assim, poxa, desse versículo, eu não sei qual que é o mais antigo, tá? Se é o Ho Oponopono, se é a Bíblia. Enfim, eu acho que a Bíblia, ela tem um pouco mais de 2000 anos, mas ela é feita de muitas histórias muito mais milenares, né? Com muito mais tempo do que 2000 anos, né? Eu acho que são, é um compêndio assim de textos muito mais antigos que foram reutilizados na Bíblia. Enfim, não é o tema aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, que essa frase, para que eles sejam santificados, antes eu santifico a mim mesmo. Me lembrei do Ho Oponopono. Eu acho que toda a filosofia do Ho Oponopono se resume nessa frase, né? Para que eles sejam santificados, antes eu santifico a mim mesmo. Parece que o Dr. Hewlett fez lá no, no manicômio que ele trabalhou, né? Ele não foi pesquisar, entrevistar os loucos lá, né? Os internos lá. Ele simplesmente pegava a ficha das pessoas e tentava trabalhar na participação dele naquela situação, né? Então, é mais ou menos... Ele não falava essas frases aqui, tá? Ele não falava essa frase. Mas o conceito por trás do que ele fazia é mais ou menos isso aqui. É como se ele pegasse aquelas fichas dos loucos lá e falasse, não, para que eles sejam santificados ou curados, antes eu santifico a mim mesmo, ou antes eu curo a mim mesmo. E segundo o que eu li do Dr. Hewlett, né, nos livros do Joe Vitale, é que a ala que ele trabalhou como psiquiatra, ou médico lá, psiquiatra, era uma ala que todo mundo tinha medo, né? As pessoas eram violentas, eram muitos pacientes irrecuperáveis, né? E quando ele chegou lá para trabalhar lá, o índice de recuperação aumentou exponencialmente, né? A estatística lá de curas aumentou muito quando ele era o psicanalista da situação lá, do momento lá, né? Então, como assim, eu vejo assim como muitas pessoas pegam versículos da Bíblia. A Bíblia ela é tão rica, né, em conhecimentos, se for bem interpretada, tá? Porque tem muita gente que pode pegar a Bíblia e justificar loucuras, né? Comete loucuras e vai lá na Bíblia justificar. Não, eu fiz essa loucura porque a Bíblia fala, né? Como tem muita gente aí que... Eu não vou criticar nenhuma religião, tá? Mas não faz transfusão de sangue porque lá na Bíblia fala. É uma questão de interpretação de texto, né? Acho que uma sabedoria milenar, né? Uma energia que está aí através dos séculos, vai se importar com transfusão de sangue, vai se importar se a pessoa se masturba, vai se importar se a pessoa faz sexo hétero, né? Enfim, eu acho que são questões de interpretação. Aliás, o Levítico da Bíblia é totalmente, eu acho que foi implantado ali, tá? A única parte da Bíblia que eu acho que não tem nada de secular ou de psicológico é Levítico, porque tem cada coisa ali que, meu Deus do céu, como é que alguém que fosse realmente um místico, que fosse alguém elevado, ia falar aquele monte não vou falar baboseira, porque eu não quero ofender ninguém, que acredita na Bíblia de forma literal, enfim. Eu só acho assim que tem muita coisa que não pode ser literal, não tem como ser literal, e aí tem muita coisa humana, né? Claro, ela foi escrita por humanos, alguns mais elevados, alguns que foram introduzindo coisas ali para benefício próprio, né? E tanto que se você ler a Bíblia com um olhar mais aberto, você vai ver que tem ideias conflitantes. Uma que eleva e uma que rebaixa. Eu acho que a que eleva foi realmente escrita por espíritos mais elevados. E a que rebaixa é algum editor que reeditou a Bíblia, querendo colocar ali algumas pitadas de coisas que depois servissem em benefício dele, entendeu? Essa Bíblia tem essas ideias elevadas aqui, mas eu vou introduzir alguma coisinha aqui para depois usar para botar medo nas pessoas e trazê-las para dentro de uma igreja. Enfim, não estou criticando as igrejas, tá? A intenção aqui da postagem aqui nem é essa, tá? As igrejas têm a sua validade. Um dia ainda eu vou falar mais sobre isso, mas assim, para uma pessoa que está na rua, jogada na bebedeira, sem nenhuma perspectiva, é melhor uma religião para ela, entendeu? É melhor ter uma religião do que estar jogada na vida, entendeu?
Para algumas pessoas é melhor ter alguma religião do que nenhuma. Para mim, não serve mais, tá? Só que eu não estou desdenhando. A minha intenção não é que, como algumas pessoas fazem lá, né, no canal do Mais Me Frase Efeito. Poxa, Anderson, você me despertou esses religiosos tem que ser desmascarados. Não, cara, deixa eles lá, deixa eles lá. Se a luz serve para você, não tenta destruir quem não quer a luz, entendeu? Deixa a pessoa lá, entendeu? Para alguma coisa, as religiões servem, entendeu? Elas fazem filantropia, tem muitas religiões, muitos religiosos que saem à noite aí para distribuir comida. Eu fui criado num ambiente religioso da católica e era um ambiente, né, até que saudável. Se eu sou uma pessoa de bom caráter, eu devo alguma coisa à religião, fiz catequese, nem tudo aquilo me serviu. Eu acho que a igreja é assim, a igreja é como se fosse um maternal, né? Mas só serve para criança. Depois que você ficar maduro, aquelas ideias não te servem mais. Claro que é importante você falar para alguém, para uma criança, né? Ó, não vai lá para a rua porque tem um bicho-papão. A intenção é boa, né? Você não quer que a criança vá para a rua, seja atropelada, ou seja colocada ou seja exposta a riscos, né? Então você cria um bicho-papão, para causar medo naquela criança, para ela não se expor. Porque ela é criança ainda, porque ela é pequena, ela é indefesa, então é melhor que ela fique num ambiente seguro. E aí se cria o bicho-papão. Essa ideia é muito louvável para quando você é criança, mas depois que você cresce, daí o bicho-papão vira o diabo, né? Ó, vem para a igreja, senão você não vai arrumar emprego. Ah, caiu de moto, porque saiu da igreja. Cara. Então, assim, tem umas coisas que não cabem numa mente adulta, né? Ou que alguém que começa a pensar mais criticamente. Mas, assim, como eu falei, para alguns que estão sem nada, que estão perdidos, estão na rua, enfrentando problema com vício, cara, é importante ter a religião. Ah, mas olha só, ele trocou um vício por outro porque ele estava jogado lá na rua, o pastor levou ele para a igreja, mas depois ele começou a trabalhar e teve que dar o dízimo. Cara, dos males menor, entendeu? Dos males menor. Eu acho melhor ele estar lá na igreja, dando o dízimo, às vezes até temendo um ser como o diabo e tal, né? Cheio de temores ali, do que estar lá jogado na sarjeta, morando na rua, fedendo, sem tomar banho. Então, dos males menor. É como eu digo, é assim, até algumas pessoas que eu conheço que casaram e que às vezes reclamam do casamento, mas eu falo pra elas, cara, se tá ruim agora, quando você era solteiro, que chegava bêbado, que, né, caía de moto, que estava sujeito a um monte de coisa, cara, era pior. Então, assim, dos males menor. Que nem eu falei, não serve para mim religião, né? Mas para algumas pessoas serve. Se elas vão ser exploradas lá ou não, é um outro assunto. Muita gente fala do Edir Macedo, cara, só aquele programa de madrugada, muita gente às vezes está lá sem dormir, não consegue dormir, quase pulando do prédio, quase se suicidando, quase botando uma corda no pescoço. Aí liga a televisão, escuta aquela mensagem, aquilo toca ela, aquilo salva ela. Eu não sou religioso, tá? Mas eu não posso não posso ser injusto de negar a importância da igreja. Ah, ele rouba, o Edir Macedo rouba, o Edir Macedo faz a cabeça das pessoas, o Edir Macedo faz lavagem cerebral, as pessoas deixam tudo na igreja. Cara, poxa, nenhum ser humano é de todo mal, tá? Muita gente trabalha na Record, muita gente tira seu sustento da Record. E se você também trabalhasse na Record, você não veria o Edir Macedo com maus olhos, entendeu? Eu sou puxa-saco do Edir Macedo? Não, eu não vejo a Record. Aliás, às vezes quando eu vejo a Record, mas não vejo novelas da Record, não sou um telespectador assíduo da Record, tá? Só que, verdade seja dita, é um cara que está fazendo o mundo girar, ele gera emprego, ele salva vidas, ele abre igreja não sei aonde. Ah, a intenção dele é só enriquecer. Cara, ele já tá rico. Ele já tá rico. Ele não tira dinheiro forçado da mão de ninguém, entendeu? Então eu não quero defender ninguém, tá? Se você não gosta de Edir Macedo, é uma escolha sua. A questão aqui é que algumas religiões surgem com a intenção de amedrontar, mas algumas têm a sua função. Eu cresci na igreja católica, como eu falei, né? E eu me tornei uma pessoa de bom caráter. Só que teve uma hora que eu pensei, poxa, se eu quiser evoluir, se eu quiser, eu vou ter que deixar esses conhecimentos para trás. Mas muito obrigado, padre, muito obrigado, pastor, muito obrigado, igreja católica. Aqui eu conheci meus amigos, aqui eu vinha nas reuniões de domingo, e aqui isso gerou
muitas experiências na minha vida, só que tem uma hora que não me serve mais. Aí eu vou querer destruir a Igreja Católica agora só porque eu não estou mais lá? Não, cara, deixa eles existirem. Para muitas pessoas vai servir. Então é uma idiotice da nossa parte querer destruir aquilo que a gente deixou de escolher. Ah, agora não tô mais com aquela mulher, quero mais que ela morra. Não, cara. Não tô mais naquela empresa lá, quero mais que aquela empresa vá à falência. Não, cara. Eu torço pro Corinthians, então eu quero que todo palmeirense morra. Não, cara. É necessário que exista o Palmeiras para ter o embate. Que graça teria jogar Corinthians contra Corinthians? Então, o nosso adversário é importante, ele tem a sua relevância, ele tem a sua importância. Então, assim, é preciso ter os opostos. Eu não me sirvo mais da religião, mas nem por isso eu quero destruir a religião, tá? Fique bem claro isso. Só que eu estava falando aqui sobre acabei santificando o outro, né? Acabei que vou eu criticando, tentando, achei aí um ponto de discordância, mas mesmo assim acabei identificando um ponto de concordância. A religião não me serve, mas para alguma pessoa serve, então tá tudo certo. E é o seguinte, e aí que eu concluí aqui que a pessoa tirou um versículo da Bíblia e criou uma religião, né? Não uma religião, criou um credo, que é o Ho Oponopono, que pode ser resumido nessa frase. Volto de novo essa frase aqui, né? Que Jesus falou lá no João, capítulo 17, versículo 19. Para que eles sejam santificados, antes eu santifico a mim mesmo. Né? Foi o que o Dr. Hugh Lane fez lá na aula psiquiátrica. E isso que Jesus fazia quando queria santificar alguém. Antes ele santificava a si mesmo, né? Antes ele santificava a si mesmo. Ele corrigia a participação dele naquela situação. Eu me prolonguei um pouco, tá? Mas se você analisou bem comigo, viu que os pontos testaram, né? Eu identifiquei aqui um ponto na Bíblia que pode ter inspirado o Ho Oponopono. Realmente eu não sei qual que é o mais velho, se é a Bíblia, se é o Ho Oponopono. Mas a Bíblia é cheia de parágrafos que rendem... Você pode pegar um parágrafo da Bíblia e desenvolver toda uma filosofia. Em cima daquela filosofia, criar uma igreja de tão rica que a Bíblia é. Não totalmente, como eu falei, né? Tem coisas na Bíblia que foram plantadas por mentes tacanhas, levíticos. Não que eu defenda a libertinagem, tá? Mas realmente, se eu fosse um cara inspirado por Deus, pelo universo, eu não ia ficar escrevendo coisas banais como não se masturbe, não... isso aí é coisa que não interfere muito na alma, né? Do meu ponto de vista, não. Tá? Não é só uma masturbação, tá? É outras coisas também. Enfim. Tá, galera? Então é isso, galera. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Como eu sempre, eu termino pedindo que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E eu agradeço sempre a sua presença, a sua participação nesse canal. Beijando, mandando um beijo pro universo, tá? Agradecendo pela sua audiência e pela sua participação aqui. Até um próximo vídeo. Até mais. E a terra sedenta regozijará. O essencial de Neville Goddard. Abra você também esse baú